nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. 500 anos de Martinho Lutero, herege, excomungado e divisor da Igreja. Pedro, a rocha, a qual foi fundada a única Igreja pelo próprio Cristo. Inicio a meditação de hoje com as palavras do Papa Pio XII e uma importante reflexão sobre a Igreja. Ensina o Papa. Uma Igreja que se calasse quando ela tem o dever de falar. Uma Igreja que edulcorasse a lei de Deus, adaptando-se ao gosto das vontades humanas, quando ela é obrigada altissonantemente proclamá-la e defendê-la. Uma Igreja que se destacasse do fundamento inabalável sobre o qual a edificou Cristo, para instalar-se comodamente sobre a areia movediça das opiniões do dia, ou para abandonar-se à corrente que passa. Diletos filhos e filhas, herdeiros espirituais de uma legião incontável de confessores e mártires, seria esta a Igreja que venerais e amais? Vós reconheceríeis numa tal Igreja os traços do rosto de vossa mãe? Poderíeis imaginar um sucessor do primeiro Pedro que se dobrasse a semelhantes exigências? Fonte, Papa Pio XII, Discurso ao Povo de Roma, de 20 de fevereiro de 1949. Acta Apostólica Sedes, número 41, página 74. Disse certa vez o herege excomungado Martinho Lutero, divisor da Igreja e fundador da primeira seita protestante, o luteranismo: em vida fui tua peste, morto serei tua morte, ó Papa. Lutero é a origem do subjetivismo, do qual nasceram em seguida filosofias e ideologias que vivenciamos nos tempos modernos. As aparições de Fátima, por sua vez, advertiram sobre as consequências apocalípticas dessas ideologias contra Deus. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fincou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. No dia 13 de outubro de 1917, diante de 70 mil pessoas. No dia de hoje, 31 de outubro, em Lund, comemoram os luteranos os 500 anos do cisma de Lutero. O Papa Emérito Bento XVI, há 4 anos, tinha dado a saber que ele não iria, porque, disse ele, para a Igreja Católica não há nada para se comemorar. A beleza indescritível do corpo de Nosso Senhor transforma-se em um corpo que sangra, da cabeça aos pés. Não há uma só parte de seu bendito corpo que não esteja chagada e dolorida. Enquanto esquecemos do milagre do sol ocorrido em Fátima, vemos entrar no Vaticano, em uma audiência, até mesmo uma estátua do herege Lutero. Um verdadeiro escândalo, e exige da almas fiéis um ato de reparação. Esbofeteiam-lhe, cospem-lhe, apedrejam-no, flagelam-no impiedosamente. Transpassam-lhe as mãos e os pés. De sua fronte aos seus pés, tudo é um só banho de sangue. E ele todo permanece até hoje banhado em sangue. E do alto da cruz ouve-se a voz do Senhor: quem são aqueles que me crucificam? A Igreja sempre definiu Lutero como herege e cismático e o excomungou em 3 de janeiro de 1521. E este morreu da mesma forma, em estado de excomunhão. Além disso, ele é o protagonista do episódio mais trágico da história cristã, que é o cisma protestante. Lutero, que prometia arrancar a língua do Papa e mandá-lo à forca,
com toda a ralé que o idolatrava. Lutero, que assim esbravejava: declaro que todos os prostíbulos, homicídios, roubos, assassinatos e adultérios não são piores do que aquela abominação que é a missa papista. Também ainda mais taxativo é este incitamento ao pecado, na sua carta Melanchthon, de 1º de agosto de 1521, quando o herege diz: sê pecador e peca a valer. Mas com mais firmeza ainda, crê e alegra-te em Cristo, vencedor do pecado, da morte e do mundo. Durante a vida presente devemos pecar. Basta que pela misericórdia de Deus conheçamos o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Dele não nos há de separar o pecado, ainda que cometêssemos por dia 1000 homicídios e 1000 adultérios. Fonte Brief Sendeschreiben und Bedenken, editora The Watch 2, página 37. Horas, é evidente, é claríssimo, que não podemos anular tudo o que a Igreja sempre afirmou. Lutero não estava animado pela melhor das intenções, e a sua reforma não foi um remédio para a Igreja. Dizia o Papa Paulo VI: dentro do catolicismo, parece às vezes predominar um pensamento de tipo não católico. E pode acontecer que este pensamento não católico, dentro do catolicismo, se torne no futuro mais forte. Mas isso nunca vai representar o pensamento da Igreja. O Papa Leão X, em 1520, condenou as ideias de Lutero com as seguintes palavras: heréticas, escandalosas, falsas, ofensivas aos ouvidos pios e sedutoras de mentes simples, ingênuas e contra a fé católica. Não há senão uma só cruz pela qual nos possamos salvar, e esta cruz foi dada à Igreja Católica. Ela não foi dada a outras. Nada mudou, nada pode ser mudado neste domínio. Nosso Senhor não fundou várias igrejas, mas uma só. Não há uma igreja protestante no céu. Para que nós católicos representemos a igreja e sejamos dela a imagem, é preciso que estejamos unidos a ela, tanto no espaço como no tempo, já que a igreja é uma tradição viva na sua essência. Na medida em que nos afastamos desta tradição, estaremos nos tornando cismáticos, teremos rompido com a igreja. Dizia São João Bosco sobre Lutero: com seu sistema perverso de submeter a palavra de Deus ao exame e juízo de cada um, causou mais dano à religião católica do que todos os hereges da idade passada, de maneira que se pode chamar este apóstata o primeiro precursor do anticristo. Oprimir aos outros com calúnias e tiranias, ridicularizar e desprezar as coisas mais augustas e santas, soberba, desregramento, ambição, petulância, cinismo grosseiro e brutal, crápula, intemperança, desonestidade, eis os dotes característicos deste corifeu do protestantismo. Fonte, livro compêndio da História Eclesiástica. Bendito e adorável santo sacrifício que nos santifica, que santifica a Igreja, que ilumina o mundo e o sustenta, que é a esperança dos pecadores e seu único caminho de salvação. Santo Atanásio nos diz: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Fonte, coleção seleta, Kalium Gilium,
volume 32, página 411, 412. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Essa frase patética é o que se repete à exaustão quando se quer, a marcha forçada, promover um ecumenismo que vai contra os ensinamentos do magistério. Aquele que foi o maior heresiarca da história católica romana e gerou o cisma mais dramático, aquele cuja doutrina foi oficialmente condenada pelo Papa Leão X com a excomunhão, em 15 de junho de 1520, através da bula Exsurge Domini, se vê cada vez mais coberto de louvores. Pobres santos mártires católicos que morreram por ter querido converter as almas presas aos erros heréticos e cismáticos do protestantismo. Não há hoje em dia sequer uma única palavra sobre a Contra-Reforma e os papas e santos do século XVI que trabalharam contra a heresia crescente. Nenhuma palavra sobre as razões da nossa divisão doutrinal profunda e capital. E nós, o que podemos fazer? Permanecer fiéis aos pés da cruz. Permanecer fiéis à Santa Igreja, ao depósito da fé, ao ensino tradicional da Igreja. O Senhor quer os seus filhos fiéis ao pé da cruz, acompanhando enquanto ele continua sendo crucificado, contemplando o que lhe fizeram e contemplando o que agora fazem os seus próprios filhos prediletos. Há muito poucos ao pé da cruz. Faltam muitíssimos. Onde estão os príncipes da Igreja? Onde estão os membros do colégio episcopal? Onde está o clero? Onde estão os membros de congregações religiosas? Onde estão os católicos? Onde estão os leigos? Eu não quero que entre na Igreja de Cristo o homem mais perverso e herege de todos os tempos, o que mais teve ódio à Igreja e o que mais danos causou e tem causado. Por esta razão, devemos estar ao pé da cruz para ouvir o Senhor e obedecê-lo. Não podemos imaginar o que representa a coroa de espinhos sobre a fronte do Senhor. Com a coroa ele reina do madeiro da cruz, e a coroa da dor pela infidelidade de seus filhos prediletos. É a coroa do opróbrio para os homens, mas de glória para Deus Pai. São os espinhos dos nossos pecados que atravessam sua santa cabeça, e tudo por nossa salvação eterna. Mas ao pé da cruz ainda são muito poucos os filhos prediletos que contemplam estremecidos tal imagem de tal rei, o único e verdadeiro rei de todos os homens. A Santíssima Virgem ainda chora ao pé da cruz por seu filho amado, o mesmo que abrigou em seu bendito ventre e que agora oferece pela salvação do mundo. Quem a consola? Quem está com João consolando a Divina Mãe? São muito poucos os que a consolam. São muito poucos os que permanecem ao pé da cruz. Queridos irmãos, a imagem de nosso Senhor crucificado em nossas almas nos manterá firmes no Calvário, fiéis à fé da Igreja, à tradição, não nos deixando deslumbrar com o erro e o engano que ensombrecem a Igreja, obscurecendo-a e envolvendo-a nas trevas. São Jerônimo nos ensina: permanece firmemente apegado à doutrina tradicional que te foi ensinada, para que possas exortar segundo a sã doutrina e rebater aqueles que a contradizem. Fonte São Jerônimo, Epístola 52, 7. Na bula de excomunhão Exsurge Domini, de junho de 1520, que condenou solenemente os erros defendidos por Lutero em 1517, diz o Papa Leão X. Diz a bula: pela autoridade do Deus Todo-Poderoso, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de nossa própria autoridade,
nós condenamos, reprovamos e rejeitamos completamente cada uma dessas teses ou erros como heréticos, escandalosos, falsos, ofensivos aos ouvidos piedosos ou sedutores das mentes simples e contra a verdade católica. Listando-os, nós decretamos e declaramos que todos os fiéis de ambos os sexos devem considerá-los como condenados, reprovados e rejeitados. Nós o proibimos a todos, em nome da santa obediência e sob as penas de uma autoexcomunhão. Em resposta a esta excomunhão, vociferou o herege dizendo: Tu então, Leão X, e vós, cardeais, e o resto de vós em Roma, eu vos digo em vossa face, a renunciar à vossa blasfêmia diabólica, impiedade audaciosa, e se não mudardes, teremos vosso lugar como possuído e oprimido por Satanás, e como o maldito assento do Anticristo. Papa São Clemente I dizia: abandonemos assim as opiniões vazias e tolas, voltando-nos para a gloriosa e santa tradição. Permanecer no Calvário é permanecer na Igreja de Cristo, a única que existe, a que recebemos da tradição, a que condenou o herege Lutero, que ímpio viveu e ímpio morreu. O heresiarca Martinho Lutero, inimigo da Virgem, da Igreja e do Papado. Lutero que ensina que Cristo cometeu adultério, dizendo: Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele. Que fez então com ela? Depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Fonte Martinho Lutero, Tischreden, número 1472, editora Wemer, 11.107. Lutero que defende a poligamia dizendo: confesso que não posso proibir uma pessoa de casar com várias esposas, pois isso não contradiz a Escritura. Se um homem deseja se casar com mais de uma esposa, ele deveria ser perguntado se ele está satisfeito em sua consciência, de que o faz em conformidade com a palavra de Deus. Neste caso, a autoridade civil não tem nada a fazer sobre o assunto. Fonte de Wet II, 459, Ibid, páginas 329, 330. Muitas outras heresias vomitou Lutero, sobretudo contra o santo sacrifício da missa. O grande milagre, o mais indescritível, inimaginável e inexplicável, o milagre acima de todos os milagres, esse glorioso milagre do qual 1000 vezes zombou o ímpio Lutero, o milagre da transubstanciação, é a força que temos para permanecer ao pé da cruz. Porque é o milagre que torna o Calvário presente, do qual não queremos nos separar para acompanhar o Senhor e sua mãe aflita. Com o santo sacrifício da missa, permanecemos fiéis ao Senhor e aos seus ensinamentos dados à sua santa Igreja. Bendito e adorável santo sacrifício que nos santifica, que santifica a Igreja, que ilumina o mundo e o sustenta, que é a esperança dos pecadores e seu único caminho de salvação. Fora do Calvário só se encontra escuridão, a mesma em que viveu e morreu o ímpio Lutero. Devemos nos unir à paixão de nosso Senhor e unirmos nossos sofrimentos e angústias em sua atual crucificação em sua Igreja. Antes morrer, que comemorar esta injúria ao coração imaculado de Maria e à glória de Cristo, que foi a diabólica reforma protestante. Petes eram vivos, moriens ero mors tua, Papa.
Papa, minha vida era a tua peste, minha morte era a tua morte. Martinho Lutero, verso escrito em Schmalkalde durante grave enfermidade. São João Damasceno nos ensina dizendo: se alguém se apresentar com um evangelho diferente daquele que a Igreja Católica recebeu dos santos apóstolos, dos padres e dos concílios, e que ela conservou até os nossos dias, não o escuteis, pois aquele que não crê conforme a tradição da Igreja Católica coloca-se de acordo com o diabo. A missão da Igreja Católica não é confundir as pessoas, difundir o erro e destruir o verdadeiro catolicismo sob a guisa de sermos misericordiosos e humildes, com o pretexto da paz e do amor, para agradar e fazer a vontade dos homens, mas não a de Deus. Declarou o Papa São Félix III: não se opor a um erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. São os que fazem as novidades que estão no cisma. Devemos estar sempre com os 20 séculos da Igreja e com todos os santos do céu. Em relação ao ecumenismo, ou melhor dizendo, à unidade cristã e ao legítimo diálogo religioso entre cristãos, é essa caridade que todo católico deve objetivar: trazer a verdadeira e única Igreja aos cristãos separados e cismáticos, para que tenham acesso aos sacramentos e à verdade, e assim à salvação. O ecumenismo não é a modificação da fé e doutrina católica. Não se trata de mudar o significado dos dogmas e adaptar a verdade aos gostos de uma época. O Papa São Pio X, sobre o protestantismo, diz: esses inovadores da grande heresia protestante, rejeitando a tradição divina, reduzindo toda a revelação somente à Sagrada Escritura e subtraindo a mesma Sagrada Escritura ao legítimo magistério da Igreja para entregá-la insensatamente à livre interpretação do espírito privado, demoliram todos os fundamentos da fé, expuseram os livros santos às profanações da presunção e da ignorância, e abriram a porta a todos os erros. O protestantismo é o compêndio de todas as heresias que houveram antes dele, que houve depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. O protestantismo é apenas um amontoado, o mais monstruoso, de erros privados e individuais. Recolhe todas as heresias e representa todas as formas de revolta contra a Santa Igreja Católica. O concílio que condenou o protestantismo foi o Sacrossanto Concílio de Trento. Ferido com esta condenação, o protestantismo viu desenvolverem-se os germes de dissolução que levava seu viciado organismo. Fonte: Catecismo Maior de São Pio X, páginas 225-226. É um dogma infalível da Igreja que católicos são proibidos de estar em qualquer tipo de comunhão religiosa com todos os heréticos e cismáticos. Consequentemente, católicos são dogmaticamente proibidos de rezar com heréticos, a receberem qualquer sacramento de heréticos, a administrar qualquer sacramento a heréticos, a estar presente em sermões ou encontros religiosos ou conferências de heréticos, a ler as obras religiosas de heréticos sem uma dispensa e a participar na missa ou outros serviços religiosos de heréticos em suas igrejas não católicas ou quais sejam. Vários papas infalivelmente definiram o dogma que católicos são proibidos de qualquer tipo de comunhão religiosa com heréticos. Em alguns desses decretos, também contém boas e necessárias leis disciplinares que proíbem católicos de comunhão temporal com heréticos e as punições necessárias contra eles.
Eis abaixo alguns trechos. Cânones apostólicos, primeiro século. Cânon 54. Se qualquer clérigo ou leigo viesse a entrar em uma sinagoga de judeus ou heréticos para rezar, que o primeiro seja deposto e o último seja excomungado. Concílio de Cartago, 257. Não se deve nem rezar, nem cantar salmos com heréticos, e quem quer que venha a comunicar-se com aqueles que estão cortados da comunhão da igreja, seja clérigo ou leigo, seja excomungado. Concílio de Laodiceia, 390. Cânon 33. Ninguém deverá rezar em comunhão com heréticos e cismáticos. Cânon 6. Não é permitido a heréticos entrar na casa do Senhor enquanto eles continuarem na heresia. Terceiro Concílio de Constantinopla, 680-681. Se qualquer eclesiástico ou leigo vier a entrar em uma sinagoga dos judeus ou casas de encontros dos heréticos para integrarem orações com eles, que seja deposto e privado da comunhão. Se qualquer bispo ou padre ou diácono vier a integrar uma oração com heréticos, que seja suspenso de comunhão. Terceiro Concílio Lateranense, 1179. Capítulo 27. Heresias a serem evitadas. Desde a Gasconha e as regiões de Albi e Toulouse, e em outros lugares, a repulsiva heresia daqueles que alguns chamam de cátaros, outros de patarinos, outros de publicanos e outros de diferentes nomes, tem crescido tanto que eles não mais praticam sua maldade em segredo, como outros fazem, mas proclamam seus erros publicamente e atraem os simples e fracos a juntar-se a eles. Nós declaramos que eles e seus defensores e aqueles que recebem-nos estão sob anátema, e nós proibimos, sob pena de anátema, que alguém vier a apoiá-los ou sustentá-los em suas casas ou terras, ou vier a comerciar com eles. Se alguém morre neste pecado, então nem sob o abrigo de nossos privilégios garantidos a qualquer um, nem por qualquer outra razão, lhe será oferecida uma missa ou funeral entre os cristãos. Quinto Concílio Lateranense, 1512-1517. Seção 8. E desde que a verdade não possa contradizer a verdade, nós definimos que todo enunciado contra a verdade iluminada da fé é totalmente falsa, e nós estritamente proibimos de ensinar de outra forma. Nós decretamos que todos aqueles que aderirem aos enunciados errôneos desta natureza, assim espalhando heresias, as quais são completamente condenadas, venham a ser evitados de todas as formas e punidos como detestáveis e odiosos heréticos e infiéis que estão minando a fé católica. Todos os falsos cristãos e aqueles com sentimentos maus voltados para a fé, de qual seja a raça ou nação, bem como os heréticos e aqueles manchados com alguma tinta de heresia ou judaizantes, são para ser excluídos da companhia dos fiéis de Cristo e expulsos de qualquer posição, especialmente da Cúria Romana, e punidos com uma penalidade apropriada. Possamos nós, em nome da Igreja, comemorar, isso sim, o centenário das aparições de Fátima, com toda a solenidade,
apresentando a mensagem da Mãe de Deus ao mundo, integral e corretamente, renovando a consagração do mundo, entregar publicamente, solenemente, não só o povo cristão, mas o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria. Isso chegava para ignorar e condenar o ano celebrativo da heresia protestante, esse evento repulsivo. 500 anos de heresia, 500 anos desviando almas do caminho da salvação, 500 anos deturpando as Sagradas Escrituras, 500 anos de pecado incurável, 500 anos de tentativas de destruição da Igreja Católica. Hoje são mais de 35 mil seitas, e cada uma afirmando teu Espírito Santo. Todas afirmando interpretar a Bíblia sobre a ação do mesmo Espírito. Todas separadas entre si e unidas apenas num propósito: desmoralizar a Igreja Católica, sua doutrina, ensinamentos e tradição. Enfim, num ódio inexplicável. 500 anos de protestantismo. Basta de tanta enganação. Só o diabo tem o que comemorar. Que a Virgem de Fátima, que esmaga todas as heresias, possa cumprir o quanto antes o que nos predisse em Fátima. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.